Ok, meus amigos, bom dia a todos. Vamos estar numa série de estudos sobre dom de línguas na Bíblia. Há várias variantes com relação ao dom de línguas bíblico, né? Existe aí os pentecostais carismáticos, que na verdade só entre eles há diversas interpretações diferentes sobre dom de línguas. Todos os pentecostais e carismáticos acreditam que na manifestação do dom de língua, o falante o faz em transe, ou pelo menos em semitranse. Eles acreditam que não é por iniciativa da própria razão que as palavras saem pela boca, mas saem numa forma de transe, sem passar pelo crivo da razão. Isto é comum entre os pentecostais e carismáticos, mas mesmo entre eles há variantes com relação ao que realmente seja esse dom de línguas, né? Por exemplo, há os que acreditam que ao falar em línguas, na verdade é o próprio Espírito Santo que possuiu o falante e as palavras são exatamente do Espírito Santo falando em sua boca. E já há outros que acreditam que o Espírito Santo não possuiu, apenas estimula alguma coisa lá no profundo das estruturas espiritual humana e então aflora algo que já existe no seu interior, que é essa língua interior que somente é falada quando o Espírito Santo estimula. Então, alguns dizem que as palavras são do Espírito, outros dizem que somente a mensagem que é. O Espírito Santo estimula, dá a mensagem, mas a linguagem é do próprio interior do ser humano que sai para fora, nesse intercâmbio. Então, isso seria o dom de línguas para alguns pentecostais e carismáticos. E há quem acredita que o dom de língua é falar a língua dos anjos e do céu. Seria o próprio Espírito Santo que possuía o falante, que falaria a língua dos anjos, a língua não das nações, mas do céu. E há os que acreditam que o falar em línguas é falar a língua das almas, dos espíritos desencarnados. A maioria das denominações cristãs acredita na imortalidade da alma. E muitos acreditam que quando o crente fala em línguas, na verdade, é a linguagem dos espíritos desencarnados, né? Porque como eles creem que após a morte a alma continua pensando, consciente e falando, essa linguagem da alma seria a linguagem que é usada no momento em que o crente está falando. É como se a alma dominasse o corpo e começasse a falar em sua própria língua com o Espírito Santo. E há outras variações do dom de língua entre os pentecostais e carismáticos, mas o que é comum é que todos eles acreditam que o crente fala em transe ou semitranse. As palavras não são de iniciativa própria, mas saem de forma estática. Portanto, o dom de língua para eles é um dom estático, ou seja, estático vem de êxtase, né? Ou seja, ele é manifestado em forma de transe. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o assunto, né? Eu gostaria de abrir a Bíblia aqui em São Marcos. Estou seguindo aqui o texto da Bíblia da versão católica, né? CNBB. E São Marcos capítulo 16, verso 15 ao 18 é onde aparece pela primeira vez a menção ao falar em línguas. E veja o contexto no qual Cristo prometeu aos discípulos que falariam em línguas. São Marcos 16, 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e anunciai a boa nova a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que creem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas,
se pegarem em serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção aqui é o contexto no qual o dom de línguas foi prometido. O contexto do ide. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então aqui já há uma indicação de que o dom de línguas trata-se de língua das nações. Porque Cristo está falando aqui de ferramentas para a pregação do evangelho ao mundo, né, de poderes acessórios que ele daria à sua igreja para pregar o evangelho ao mundo. É nesse contexto que foi prometido falar em outras línguas, em novas línguas. Então, há uma clara indicação aqui de que dom de línguas se trata de falar línguas das nações, para que o evangelho fosse pregado a todas as nações. Outra coisa curiosa aqui, a segunda coisa curiosa, é que línguas aparece no plural. Novas línguas, no plural. Isso indica que não se trata do dom de falar uma língua singular, exclusiva, como alguns creem, a língua dos anjos, a língua que é falada lá no paraíso. A Bíblia está falando aqui de línguas no plural. Em todo o Novo Testamento, a menção ao dom de línguas é feita em forma plural, variedades de línguas. Outra vez aqui é bem sugestivo que trata-se de língua das nações, né? Porque aqui na Terra, né, a humanidade é que fala diversas línguas, né? E língua no plural aqui indica que trata-se de idioma das nações. Terceiro ponto interessante aqui é que a palavra línguas na língua grega aqui é glossa. E pelo dicionário bíblico grego, glossa significa idioma, língua falada por um povo ou uma nação. Alguns creem que falar em línguas é falar uma língua inexistente. É falar uma língua não idiomática. Acontece que o vocábulo grego diz que é o idioma, não é língua não idiomática, é glossa que aparece. Se fosse uma língua não idiomática, poderia ser usado o termo bartologeu. Bartologeu era um termo que já existia na época de Cristo, o termo grego, para se referir à língua não idiomática que os pagãos falavam no momento dos seus cultos. Quando os pagãos oravam, muitos deles entravam em transe e repetiam palavras sem significado, como numa espécie de mantra, porém mantra estático, em transe. E a isso dava-se o nome Bartologeu. É interessante que em São Mateus 6, quando Jesus disse: "E orando não useis de vãs repetições", ou de repetições sem sentido, como fazem os pagãos. Essa palavra, essa expressão, vãs repetições, que está em nossa Bíblia em português, na língua grega aparece lá Bartologeu. Então, Bartologeu refere-se a uma oração feita com palavras que são enunciadas de forma repetitiva, e essas palavras não têm sentido para a razão racional. Então, Cristo estava falando para que os crentes não orassem assim, não usassem de Bartologeu. Se falar em línguas fosse falar palavras sem significado idiomático, palavras não idiomáticas, o termo grego para línguas poderia ser Bartologeu, mas não glossa. E a Bíblia usa glossa, então é idioma. Em Atos 2 aparece dialectos, mas tem o mesmo sentido, né? A língua falada por um povo ou uma nação, dialectos ou glossa. Por último, aqui tem outra lição interessante, porque novas no grego aqui é kainos. E em grego existem duas formas de dizer novo: kainos e neos.
Neos é o novo inédito, quando se trata de algo inexistente que iria aparecer. Neos. Agora, kainos é o novo no sentido de renovação de algo que já existe. Ou então, novo dentro de um contexto, de uma circunstância. No caso aqui, a língua seria nova para aquele que falava, mas essa língua já existia na humanidade. Por isso que a palavra é kainos e não neos. Se os discípulos fossem falar uma língua não idiomática, que até então era desconhecida na face da terra, o termo nova aqui seria neos. Mas como é kainos, isso indica que se trata de idioma existente, que já existia, porém seria novo para aquele que falava para os discípulos. Então, no estudo de hoje, nós vemos claramente que o dom de línguas trata-se de língua das nações, porque está no plural. Trata-se de um idioma novo para aquele que falava, mas não um idioma novo que apareceria no mundo, né? E o contexto do dom é a pregação do evangelho ao mundo. Muito bem. Reflita em tudo que falamos aqui, compare e julgue para ver se as coisas são de fato assim. No próximo estudo estaremos vendo o dom de língua em Atos 2. Esse promete, hein? Vai ser bastante interessante analisarmos o dom de língua em Atos 2. Muito obrigado e Deus abençoe e ilumine a você. Amém.